Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um assunto que faz parte do nosso assunto estudado, que é divisão, um algoritmo de divisão por estimativa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quantos grupos cabem. E para falar sobre quantos grupos cabem, eu precisava trazer para vocês que eu, como professora, os pais de vocês, os avós, os titios, eles aprenderam a divisão de uma outra maneira. E essa maneira que nós estamos aprendendo agora, eu vou dizer um segredo para vocês. Quem aprende não esquece mais nenhuma das operações, porque a divisão que nós aprendemos hoje, ela usa as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e a divisão. Então, a divisão é o conjunto de todas as operações juntas. Então, quem faz a divisão não esquece nunca mais nenhuma das operações. Bom, sabemos disso, sabemos quais são os nomes dos termos da divisão, e agora nós vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a estimativa que nós estamos trabalhando, né? Por exemplo, quando nós falamos assim, eu tenho que pensar num valor aproximado, então nós estamos estimando, né? Que foi o que nós conversamos na aula passada. Então, o que nós vamos fazer hoje é tentar entender o que significa falar em grupos, né? Então, vocês vão ler alguns problemas, vão ver que ele vai estar tratando de grupos. Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Bom, na página 154, tá falando sobre o algoritmo da divisão por estimativa, que nós já trabalhamos. E aí vem um probleminha ali. Vamos ler com a pro. Resolva situações problema a seguir utilizando estratégias pessoais. A. Os ovos de uma granja são embalados em caixas de 6 ou 12 unidades. Numa manhã, a produção total foi de 252 ovos. Se eles forem embalados em caixas de 6 unidades, quantas caixas serão necessárias para embalar todos os ovos? Bom, pessoal, a princípio, lendo esse problema, eu tenho que trazer para vocês o que nós já estudamos em relação à multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Por quê? Sabendo dessa multiplicação, vocês vão entender que aproximar, estimar, é aproximar de um valor. Então, vai ficar fácil entender o que significa quantos grupos cabem. Quer ver só? Eu quero descobrir quantos grupos de 6 cabem em 252. Como é que eu vou começar a pensar nisso? Professora, como é que eu vou pensar nisso? Olha, se nós formos pensar como na adição, a gente teria que fazer o quê? 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, até chegar no 252. Mas nós aprendemos a multiplicação. Então, com a multiplicação, nós sabemos que conseguimos chegar nesse caminho mais rápido, não é verdade? E além de sabermos a multiplicação, nós aprendemos o quê? Aprendemos que existe uma continuidade, existe uma facilidade em utilizar a multiplicação por 10, por 100 ou por 1000. Vamos ver? Se eu fizer 6 vezes 1, 6 vezes 1 é 6, certo? 6 vezes 1 é 6. 6 está perto de 252? Não, né? Então, vamos pensar diferente? E se a professora colocasse 6 vezes 10? Vamos ver? 6 vezes 10 igual a 60. Lembrando que todo número multiplicado por um outro terminado em zero, nós fazemos o quê? O primeiro vezes o primeiro e acrescentamos a quantidade de zeros que vem à direita. Então, 6 vezes 1, 6, 1 zero, 60, certo? Mas, tá perto de 252? Não, a gente vai ter que aumentar isso, não é verdade? E se a gente fizer 6 vezes 10
Nós já sabemos que dá 60. Então, vamos colocar 60 aqui pra gente olhar. Olha, se 6 vezes 10 é 60 e 6 vezes 10 é 60, se nós somarmos, quanto vai dar aqui? Vamos ver? Se nós fizéssemos uma soma aqui, daria 120, certo? 60 mais 60, 120. Bom, professora, então eu não posso fazer 6 vezes 20 direto, que vai chegar mais próximo? Pode. Então, vamos fazer? Então, 6 vezes 20. 6 vezes 2, 12. Tem um zero à direita, eu acrescento um zero, então dá 120. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou demorar mais para chegar no 252. Se eu começar a fazer dessa forma aqui, eu vou chegar mais próximo, não vou? Então, vamos continuar? 120. Ó, 120 já tá mais próximo. Vamos aumentar um pouquinho? 6 vezes 20 de novo. Quanto dá? 120. Vamos ver quanto já tá dando essa soma? Porque a gente vai ter que chegar nesse número. Então, vamos fazer uma soma aqui do ladinho pra gente ver quanto nós já temos. Ó, 0 e 0, 2 e 2, 4, 1 e 1, 2. Ó, nós já temos 240. 240. 240 falta quanto para 252? Quem não souber de cabeça, faz a continha do lado. Vamos fazer a continha do lado aqui? Vamos pegar aqui. 252 menos 240. 2, 4 para 1, para 5, 1, que não tira nada. Faltam 12. Se faltam 12, o que falta aqui para mim? Vamos fazer? 6 vezes 2. Muito bem. 6 vezes 2, 12. Então, pessoal, eu descobri que eu consigo colocar, olha só, 6 vezes 20, 120. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 2, 12. Por quê? 120 mais 120 mais 12, quanto vai dar? 252, que é o valor total que eu preciso chegar. Se eu fosse perguntar para vocês, quantas caixas então eu vou precisar de 6? Vocês vão ter que somar o quê? Essa coluna aqui. Então, quantas caixas vão ser preciso para colocar caixinhas de 6? É isso, né? Isso mesmo. Se eles forem embalados em caixas de 6 unidades, quantas caixas a gente vai precisar? Então, vamos fazer a soma, ó. 0 mais 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. Então, o que a professora fez aqui? Eu fui estimando quantidades para me aproximar de um valor. Vocês já têm a ideia de como fazer a divisão. Nas outras aulas, a professora já deu isso para vocês. Agora, eu achei melhor reforçar, falando também dos grupos, para vocês entenderem que quantidade de grupos nada mais é que fazer o repertório, que são as continhas de vezes. Vamos fazer mais uma para a gente entender melhor? Vamos lá? Olha só, agora eu quero descobrir quantos grupos de 12 cabem em 252. Se eu usar o repertório que eu já tenho aqui, eu tenho mais ou menos uma ideia. Mas vamos fazer separado para vocês conseguirem visualizar como funciona a atividade. 12 em 252. Então, vamos pensar com a Pro. Bom, professora, vamos começar igual a gente fez aqui. Se eu fizer 12 vezes 1, eu sei que eu vou ter 12. Mas 12 está muito longe de 252. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver se consegue se aproximar um pouquinho mais? Se eu fizer 12 vezes 10, vamos fazer? Ó, 12 vezes 10, que é 12 vezes 1,
12 e eu acrescento um zero, então é 100. Opa! Tô um pouquinho mais perto, olha só. Eu quero chegar no 252 e vi que 12 vezes 10 eu já tenho 120. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho mais de 12. 12 vezes 10 de novo é igual a, nós já aprendemos, 12 vezes 1, 12. Coloca o zerinho da direita, vai dar 120. Nós fizemos a conta no exercício anterior e descobrimos que esse mais esse dá 240, né? Tá bem pertinho de 252. Então, quanto tá faltando para chegar a 252? Quem não sabe de cabeça, faça a continha do lado. Então, vamos fazer, ó. Vou fazer aqui, 252 menos 240. Quanto vai dar? 0 tira 2, 2 tira 0, 2, 4 para 5, 1, 2 menos 2, nada. Falta quanto? 12. Olha só, falta 12. Então, quanto tá faltando aqui para mim na estimativa? 12. Então, eu tenho que fazer 12 vezes 1. 12 vezes 1, olha aqui. Então, para eu saber a quantidade de caixas, eu tenho que contar a estimativa que eu usei. Qual que eu usei? 10, 10 e 1. Essa foi uma tentativa, então essa não entra na minha soma. Eu vi que 12 vezes 1 é muito longe. Então, ó, eu esqueço 12 vezes 1, tá? Porque tá muito longe. Se eu for fazer 12 vezes 1, eu vou ter que fazer vários 12 vezes 1 para chegar em 252. Então, eu vou usar 12 vezes 10, 120. 12 vezes 10, 120. 12 vezes 1. Por quê? Porque 120 mais 120, 240. E 12 vezes 1 é igual a 12. Vamos somar? Vamos somar. Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar muito complicado para vocês verem o resultado, ó. 12 vezes 1, 12, ó. 120 mais 120, 240. Mais 12, 250. Então, quantas caixas de 12, ó, quantas caixas de 12 grupos são necessárias? 10, 20, 1. Então, 21 caixas. Então, exatamente o dobro, não é? Olha aqui, eu preciso de 42 caixas de 6 ou 21 caixas com 12. É exatamente o dobro, não é verdade? Gente, esse exercício é dessa forma que faz. Eu já até dei a atividade pronta para vocês no item A. Olha só. Então, vamos lá. Os ovos de uma granja são embalados em caixas de 6 e 12 unidades. Numa manhã, a produção total é de 252. Se eles forem embalados em caixas de 6 unidades, quantas caixas serão necessárias para embalar todos os ovos? Então, para embalar 252 ovos, eu preciso de 42 caixas de 6 ovos. Então, 42 caixas de 6 ovos cabem dentro de 252, tá? São 42 grupos de 6 que cabem em 252. Se eu tiver caixas de 12 ovos, serão 21 grupos de 12 que caberão em 252. Então, 12 ovos, caixinhas de 12 ovos, eu vou precisar de 21 caixas. 21 caixas é o que cabem em 252. Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício, nós vamos fazer outros na sequência, tá bom? Até já já! Oi, pessoal! Vamos a mais uma atividade? Então, vamos lá. Vamos ler aqui com a Pro o item B, na página 155.
Os 112 alunos do quarto ano de uma escola vão ao teatro na companhia de 3 professores e 3 monitores. Para realizar o transporte, a escola contratou ônibus de 40 lugares cada um. Quantos ônibus foram contratados para transportar todas essas pessoas? Bom, pessoal, aqui nós sabemos que já estamos perguntando quantos ônibus serão necessários para levar uma quantidade de pessoas. Aqui já anotou algumas informações importantes, porque toda vez que nós lemos um problema, nós temos que anotar tudo. Então, vamos lá. O problema está me dizendo que eu tenho 112 alunos que vão ao passeio, irão junto 3 professores e 3 monitores. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar todo esse pessoal para saber quantas pessoas irão ao passeio. Então, a Pro já somou aqui, olha só. Então, eu somei 112 mais 3 professores mais 3 monitores. Então, 118 pessoas irão ao passeio. E a escola locou ônibus de 40 lugares. 40 lugares não resolve o meu problema, não é verdade? Porque 40 lugares ainda fica faltando. Então, se está faltando, eu preciso saber quantos 40 cabem em 118. Eu preciso saber quantas vezes o 40 cabe em 118. Então, toda vez que nós falamos em quantidade, quantos grupos cabem, nós estamos com a ideia de divisão. Então, qual é a divisão que nós vamos fazer aqui? 118 dividido por 40. Então, quantas vezes o 40 cabe em 118? Então, vamos fazer aqui. Bom, um ônibus tem 40 lugares. Então, se eu pegar um ônibus, eu vou ter 40 lugares. 40 lugares não é o suficiente. Então, vamos pegar mais um ônibus. 40 vezes 1, 40. Olha lá, quanto é 40 mais 40? 80. 80 resolve o meu problema de lugar, porque eu preciso de 118 lugares. Não, então eu vou precisar pegar mais um ônibus. Então, 40 vezes 1, 40. Vamos somar? Para ver se a gente já se aproximou. 0, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, eu tenho 120 lugares para levar 118 pessoas. Resolve meu problema 3 ônibus, não é? E qual é a pergunta mesmo? Quantos ônibus foram contratados para transportar todas as pessoas? Então, foram contratados 3 ônibus. Olha aqui. 1, 2, 3 ônibus. Deu para vocês visualizarem como funciona? Quantos grupos cabem? Espero que eu tenha ajudado e a gente se fala daqui a pouquinho.